Olá pessoal, sou o professor Cauê Pimentel e hoje nós vamos dar continuidade nas nossas videoaulas em relação à disciplina de urgência e emergência. O tema da nossa aula de hoje é sobre a urgência e emergência neurológica. Então, como eu havia falado, sou o professor Cauê Pimentel e nós estamos trabalhando na nossa emergência clínica 3, a emergência neurológica. Então, nós vamos trabalhar basicamente com os dois tipos de acidente vascular cerebral, do tipo isquêmico e do tipo hemorrágico. Então é importante porque existem diferenças, né? Então o isquêmico, como representado por essa imagem, acontece um processo de isquemia celular, ou seja, uma obstrução do fluxo arterial com consequente prejuízo do tecido. E o AVC hemorrágico ocorre o extravasamento, o sangramento no parênquima cerebral. É importante nós discutirmos porque os dois tipos de transtornos vasculares cerebrais, porque o acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, ele representa 85% dos casos e ele está associado a uma oclusão e hipoperfusão. Já o AVC do tipo hemorrágico, ele representa apenas 15% dos casos e ele está caracterizado pelo extravasamento de sangue dentro do cérebro e eles são totalmente diferentes em relação ao manejo clínico. Então, os principais tipos de acidente vascular cerebral e suas etiologias, então, do tipo isquêmico e do tipo hemorrágico. Então, do tipo isquêmico, nós temos, então, a trombose de grandes artérias, principalmente artérias cerebrais, né? A trombose de pequenas artérias penetrantes, como nós vamos falar mais para frente, de origem embólica cardiogênica, muito comum, o paciente tem uma patologia chamada fibrilação atrial, ele estar associado com a origem embólica do AVC isquêmico. Ele pode ser também de origem criptogênica, ou seja, que não tem uma causa conhecida, e outras causas, como por exemplo, a causa séptica. Então, a sepse ela pode gerar êmbolos sépticos e desenvolver então um AVC do tipo isquêmico. Já o AVC do tipo hemorrágico, ele vai envolver uma hemorragia do tipo intracerebral ou uma hemorragia subaracnoide. Isso tem a ver com o grau de penetração desse acidente vascular cerebral, o grau de acometimento do tipo de tecido. O aneurisma cerebral, quando o paciente apresenta patologia do aneurisma, ou até mesmo uma malformação arteriovenosa, como nós vamos discutir mais para frente. Então, antes de nós chegarmos e discutir com maior profundidade, eu disponibilizei alguns mapas mentais disponíveis pelo Sanarflix, né? Ele está disponível no Instagram do Sanarflix, é importante vocês estarem acessando sempre o material com conteúdo. Então, esse mapa mental ele traz uma certa ideia, né? Uma certa apresentação sobre o AVC. Né? Então, ele fala, principalmente aqui quando a gente inicia na definição, acerca do déficit neurológico, que é característico do paciente, a instalação súbita, a progressão dos sinais e sintomas e o período. Né? Ele divide já em suas três possíveis causas. Como nós estamos falando de situações de emergência, a gente vai trabalhar somente o isquêmico e o hemorrágico. O acidente isquêmico transitório a gente não trabalha, mas o acidente isquêmico transitório ele não tem representação na tomografia computadorizada de lesão isquêmica. Ele apresentou um déficit focal e realmente o paciente tem melhora dentro das primeiras 24 horas sem sequelas nenhuma. Já o acidente vascular do tipo isquêmico, como eu havia falado, ele representa 85% dos casos e ele apresenta alteração de imagem depois das primeiras 24 horas. Já o acidente vascular do tipo hemorrágico, né, aquele caracterizado pela hemorragia intraparenquimatose e hemorragia subaracnoide, ele tem uma representação importante, principalmente em relação à mortalidade do paciente na sala de emergência. Vamos começar falando do acidente vascular do tipo isquêmico. Então, em escala mundial, ele é a segunda principal causa de morte, ele ocorre predominantemente em adultos de meia idade e idosos. As principais causas de internação e mortalidade em pacientes dessa característica de idade e pacientes que apresentam algum tipo de deficiência, seja parcial ou completa.
Aqui o mapa mental somente do acidente vascular do tipo isquêmico. Então, como eu já havia falado, né? Então, entre as suas causas, nós temos a oclusão de vasos pequenos, o cardioembolismo, no caso da fibrilação atrial, né? E a trombose de grandes vasos. Pode estar associado também a trombofilias e dissecções arteriais. Sintoma: déficit focal agudo, como nós vamos estar abordando daqui a pouco. Os exames necessários. Então, é sempre importante avaliar a glicemia capilar do paciente com déficit neurológico, porque o paciente pode estar apresentando uma hipoglicemia. Então, sempre quando o paciente chega na emergência para vocês, é importante fazer a avaliação com déficit neurológico, é sempre importante fazer a avaliação da glicemia capilar. A tomografia de crânio sem contraste, é importante fazer o link da enfermagem da emergência com o setor de radiologia. E os exames gerais que devem ser coletados. Então, isso nós devemos também providenciar essa coleta desses exames, principalmente para avaliação do hemograma, coagulograma, eletrólitos. E é importante também que esse paciente faça um raio-x de tórax. No tratamento, nós vamos estar falando, particularmente no decorrer da aula, mas, primeiramente, inicia com um suporte clínico, que é suporte clínico, monitorização de sinais vitais, controle do que? De ventilação, correção do caso de hipoglicemia ou hiperglicemia, reposição eletrolítica, profilaxia de tromboembolismo pulmonar e no caso de infecções. Em alguns casos, inicia-se já a terapêutica de fisioterapia respiratória e motora, tendo em vista a reabilitação precoce desse paciente. Tratamento, então, medicamentoso com AS, esse paciente, se ele não faz uso, ele já inicia o uso do AS. Além disso, é possível, então, desenvolver o tratamento com a recanalização, ou seja, recanalização é a utilização do trombolítico, RTPA, que é a teplase. É sempre importante verificar as contraindicações de parciais e absolutas, isso nós trabalhamos em cima do protocolo de reperfusão do infarto agudo do miocárdio, então oriento vocês a fazerem a leitura novamente. No caso da recanalização, então adiar a terapêutica com AS por 24 horas e o período de tratamento alvo é de 4,5 horas, 4 horas e meia. Aqui eu tenho uma representação, então o paciente chega na emergência, né? Ele é avaliado pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, e tem indicação de uma avaliação de uma tomografia de crânio. Então, o paciente vai lá, faz a tomografia de crânio sem contraste. Então, essa é um corte de uma tomografia de crânio. O que eu quero que vocês observem? Observem, então, que essa parte branca nós temos tecido ósseo, né? Nós temos, então, o parênquima cerebral totalmente preenchido, ou seja, a gente não vê formação de massa nem de uma compressão. Eu observo que os meus ventrículos cerebrais, observo aqui meus 2 ventrículos cerebrais aqui, e eu observo também que esse cérebro ele está com a sua linha média centrada. Então, são os pontos importantes. Aqui é a mesma visão, só mudou o corte. Então, meus ventrículos e o cérebro totalmente preenchendo o crânio. Essa primeira avaliação para nós enfermeiros é fundamental. Nós não precisamos ser experts em relação à interpretação de tomografia, mesmo que exista um profissional capacitado para isso. Mas é importante nós termos uma noção básica. Vocês vão observar essas possíveis mudanças no desenvolvimento das avaliações, principalmente quando nós formos falar do paciente com acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Então, essa imagem mostra uma microcateterização, onde representa, então, um trombo. Ou seja, a gente está vendo aqui que foi injetado contraste e na artéria cerebral média ela representa esse trombo. Então, esse trombo pode ser uma das origens do acidente vascular cerebral isquêmico. Aqui nessa imagem, o que eu quero que vocês observem?
que o paciente ele pode apresentar a oclusão arterial com, consequentemente, agravamento do seu suprimento sanguíneo, que é o que está representado aqui, né? Ou seja, o centro do infarto. E o que acontece? Esse centro do infarto é o principal local afetado. Porém, em decorrência do metabolismo anaeróbio e da ampla necessidade de utilização de oxigênio, essas regiões perilesionais elas vão sendo ampliadas, que é conhecido como penumbra isquêmica. E elas podem ter um potencial de lesão ampliado. Aqui nós temos uma representação de uma tomografia, né? De uma tomografia de crânio mostrando esse processo isquêmico, né? E aqui uma outra imagem, também representando. Em relação às manifestações clínicas, é importante a gente começar a falar da localização, ou seja, mesmo que nós enfermeiros, nós não avaliamos exames de imagem, mas é importante a gente identificar a localização desse infarto. Isso através da coleta de dados, de sinais e sintomas e da apresentação do paciente, a gente consegue ter uma estimativa. Um exemplo, o paciente apresentou queixa de diminuição de visão ou de presença de escotomas, visão turva. Então, a gente já associa com a região occipital. O paciente apresentou confusão mental aguda com alteração da sua capacidade de interação, então, região frontal. O paciente apresentou dificuldade auditiva, ou seja, perdeu a sua capacidade auditiva instantaneamente. A gente já imagina uma lesão em região temporal e assim por diante. É importante caracterizar que o tamanho da área desse AVC isquêmico ela vai influenciar no diagnóstico e também no prognóstico desse paciente, ou seja, quanto maior a área, maior o tipo de lesão. E sempre importante a gente lembrar a característica de árvore, como eu citei no exemplo do infarto agudo do miocárdio. Então, imagine uma árvore, né? Nós temos as raízes dessa árvore aqui. Então, quanto mais cedo, quanto mais anterior, né, for o suprimento, ou seja, maior vai ser o comprometimento dessa lesão. Ou seja, quanto mais breve, ou seja, se eu cortar essa árvore aqui, ó, a possibilidade dela crescer é muito, muito pequena, quase nada. Né? Se eu cortar a árvore aqui em cima, então a possibilidade de lesão dela é diferente. Então, em relação às nossas artérias cerebrais, também é assim. Em relação às nossas artérias. Por quê? Porque nós vamos estar expostos e quanto maior a exposição maior privação de oxigênio pelo tecido, maior vai ser a lesão ocasionada por esse paciente, nesse paciente. Isso tem a ver com a limitação do fluxo sanguíneo, além do que de trazer prejuízo para a função motora, sensorial dos nervos cranianos e cognitiva, além de outros, que é que nós vamos avaliar, né, em relação à escala. As manifestações clínicas clássicas, primeiro, perda motor, o paciente pode apresentar hemiplegia ou hemiparesia. Então, hemiplegia é diminuição ou até perda da movimentação, da sensibilidade de movimentação de um braço, como nós estamos representados nessa imagem. E a hemiparesia é aquela sensação de formigamento que o paciente vai sentir em um hemicorpo. Perda da comunicação, ou seja, o paciente pode apresentar disartria, afasia e apraxia, e pode apresentar distúrbios perceptivos, como a hemianopsia, que é a perda da metade do campo visual, e até mesmo a diplopia. Aqui uma representação clássica, né, do paciente com acidente vascular cerebral, onde o paciente apresenta uma afeição, onde a gente pede para ele sorrir, ele apresenta o quê? Espasticidade, apresenta alteração
no reflexo muscular, ou seja, ele não tem movimentação da sua hemiface. Déficits cognitivos, como perda da memória, né, principalmente a memória de curto e longo prazo, pode apresentar julgamento alterado, atenção diminuída e raciocínio abstrato deficiente. Além de déficits emocionais, como perda do autocontrole, a labilidade emocional, depressão, medo e isolamento. Então, a labilidade emocional é comum também nós observarmos no ambiente de emergência, porque o paciente apresenta essa labilidade, ele oscila entre as suas capacidades de interpretação. Novamente, aqui nós temos, então, a representação, né? Então, aqui nós temos a representação clássica do desvio de rima. O paciente apresentou desvio de rima, então ele consegue avaliar, a gente consegue pedir para o paciente sorrir. Na sua expressão, nós conseguimos observar que existe uma alteração motora em sua face. O tratamento, então, é clínico ou cirúrgico? Então, não existe indicação de tratamento cirúrgico, a princípio, no ambiente de emergência, somente se for necessário realizar uma trombectomia. Porém, a terapia de escolha é a terapia trombótica e embólica, com inibidores de plaquetas, né, no caso o AS e o clopidogrel. Né? No caso do paciente apresentar um quadro hipertenso, quadro de hipertensão arterial severa, então utiliza-se então como tratamento de escolha o nitroprussiato de sódio e considerar o uso de beta-bloqueador. Então, o nitroprussiato de sódio é uma medicação importante que precisa de vigilância da equipe de enfermagem. Ele é um hipotensor de origem venosa, então ele consegue trazer um quadro de hipotensão muito importante e ele tem um cuidado fundamental, que é o cuidado voltado para a sua administração ser controlada via bomba de infusão contínua e utilização de equipo fotossensível. Terapia com trombolítico é TPA, né, que é a alteplase, com a sua dose mínima de 0,9 mg por quilo e máxima de 90. A dose de ataque é 10% da dose calculada por minuto e o restante remanescente 1 hora em bomba de infusão contínua. Lembrando que a terapia trombolítica ela deve ocorrer, né, de 3 ou a 4,5 horas. Certo? Deixa esse parêntese aqui. Existem protocolos que eles minimizam, eles deixam mais breve. Existem protocolos que abrem um pouco mais, para 4,5 horas. Logicamente que isso tem a ver com a condição clínica do seu paciente e os critérios de indicação e contraindicação da utilização da terapia trombolítica. Então, aqui para vocês eu trouxe para avaliação do infarto, do acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, a escala do AVC do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o NIDS. Então, é uma escala que eu vou estar apresentando para vocês, juntamente com esse texto que eu vou estar disponibilizando no portal, que ele fala sobre a comparação da severidade do déficit neurológico de pacientes com acidente vascular cerebral isquêmico agudo submetidos ou não à terapia trombolítica. Então, ele traz uma representação, um estudo bem interessante, ele foi publicado em 2018. Tá? Aqui nós temos a referência, mas eu vou estar disponibilizando no portal para vocês. Então, observem aqui. Aqui eu tenho as instruções, a NIT, né, a escala de avaliação do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e ele vai estar... quais são aqui nós temos as instruções e a definição de escala. É uma escala que vai de 0 a 42 pontos, sendo que quanto mais pontos o paciente recebe, mais grave ele é. Então eu vou estar disponibilizando para vocês fazerem a leitura. Então ele começa com a avaliação do nível de consciência, né? Se ele responde algumas questões, o mês, idade, se ele obedece ordens, melhora o olhar conjugado, ele traz a definição acerca do que está sendo trabalhado. Avalia os campos visuais, os campos visuais em quadrantes superiores e inferiores, e você vai pontuando em relação a isso. Ele tem a paresia facial, em relação aos membros superiores,
para avaliar a hemiparesia, a hemiplegia, e ele traz as observações dos membros inferiores, principalmente a avaliação da perna, né, da queda da perna. Você tem queda da perna, isso é importante para avaliação. Ataxia de membro, ou seja, avaliação de lesão cerebelosa. Então, testes do dedo, nariz, calcanhar, joelho, onde o paciente toca o nariz e depois estica o braço e toca o nariz. Teste de sensibilidade, né, em relação à sensibilidade ou mímica facial. Avaliação da melhor linguagem, né, durante a pontuação dos itens. Então, como que é a característica da fala. Se o paciente tem disartria. E extinção e desatenção, antiga negligência. Ou seja, são os pontos que são avaliados. E aqui tem algumas imagens, né? Algumas palavras para o paciente fazer a leitura. Você pode estar orientando, né, para avaliar a capacidade de disartria e de cognição. Algumas palavras, paralelo, ligado. E algumas imagens para ele citar para avaliar o nível de cognição desse paciente. E também de comprometimento. Aqui também, ó, uma imagem trazendo essa representação. E aqui eu tenho para vocês o texto, ó, a comparação de severidade e déficit neurológico. Esse texto que eu vou estar disponibilizando para vocês fazerem a leitura, né? É um texto que é bem interessante, da Laide Hanauer, do ano de 2018. Bom, voltando à aula, então, importante, então, nós sempre, mesmo que seja no ambiente de emergência, nós garantimos um atendimento voltado para a prevenção de novos eventos desse paciente. Né? Como aqui nós temos a prevenção, então. Então, identificar principalmente os grupos de risco, pacientes que têm histórico de risco de hipertensão, como pacientes negros, acima de 45 anos, o paciente já tem história de doença vascular prévia, o paciente que apresenta já doenças cardiovasculares, o sedentarismo é um inimigo importante, pacientes que são acometidos pelo diabetes, mulheres que fazem uso do anticoncepcional, porque aumenta o risco de trombos, e com o aumento do risco de trombos, consequentemente existe o risco do desenvolvimento de um AVC do tipo isquêmico. O uso de álcool e drogas, pacientes que apresentam a hipertensão arterial, que fazem uso do tabaco e pacientes com hipercolesterolemia. Então, são pacientes que precisam ser tratados. Em relação à hipercolesterolemia, o paciente também, mesmo na unidade de emergência, ele apresenta tratamento para redução dos níveis de colesterol. Em relação ao AVC hemorrágico, então ele difere, né? Então, o AVC isquêmico é representado por um fluxo interrompido e o AVC hemorrágico, então, eu tenho um extravasamento sanguíneo. Vamos ver como que isso funciona. Então, o mapa mental da hemorragia subaracnoide, que é uma das principais causas do AVC hemorrágico. Então, a etiologia, né? Então, malformações vasculares, que são as malformações arteriovenosas, a presença de neoplasia intracerebral, paciente que tem aneurisma, esse aneurisma tem rotura, paciente com vasculite e coagulopatias. Quais são os sintomas desse paciente? Então, o paciente com lesão hemorrágica, ele vai ter os mesmos sinais e sintomas do paciente com lesão isquêmica, porém com um grau de exacerbação maior, além de algumas queixas importantes, como, por exemplo, cefaleia. O paciente com AVC do tipo hemorrágico, ele tem uma cefaleia intensa. Pode estar associado com náusea e vômitos e sinais de irritação meningea. O que são sinais de irritação meningea? O paciente não consegue fazer a dorsiflexão cervical, ou seja, ele não consegue dobrar para baixo o pescoço. E isso é uma importante avaliação no momento do exame físico. O paciente também pode chegar na unidade de emergência já trazido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU, ou por terceiros, com rebaixamento do nível de consciência, ou seja, o paciente já chega com Glasgow abaixo de 8, indicando intubação orotraqueal. Quais são os fatores de risco? Então, o uso de drogas simpático-miméticas, pacientes do sexo feminino por conta
do uso de anticoncepcionais, né? A história familiar, o etilismo, a hipertensão e o tabagismo, como nós já falamos. Em relação ao tratamento, então, o tratamento são cuidados gerais, que é importante cuidados de enfermagem. Se houver aneurisma, então tem indicação de procedimento cirúrgico. É importantíssimo, dentro da sala de emergência, esse paciente fazer controle pressórico, pelo menos de 2 em 2 horas, no mínimo, e prevenção de vasoespasmo com utilização do animodipina. Então, agora nós vamos trabalhar um pouquinho mais com profundidade cada um desses características. Então, eu volto a trazer a tomografia de crânio normal. Então, o paciente chega na unidade de emergência com déficit neurológico, já prepara para fazer essa tomografia de crânio. Isso é extremamente importante, esse link da enfermagem com o setor de radiologia. E observem que, novamente na tomografia de crânio, nós temos então totalmente acoplado meu parênquima cerebral, né? Os meus ventrículos estão livres, né? Estão livres e a minha linha média está centrada. Muito bem. Então, a hemorragia subaracnoide acontece no tecido subaracnoide e a hemorragia intracerebral vai acontecer inserida no parênquima cerebral. Os graus de tratamento, de lesão com consequente sequela vai ser diferente. Então, a hemorragia intracerebral ela consegue ter um maior grau de trazer uma sequela para o paciente. A hemorragia subaracnoide, se tratada, consegue minimizar, se tratada precocemente, consegue minimizar o potencial de lesão desse paciente. Então, aqui a gente tem, novamente, né, a classificação da hemorragia. Então, aqui um exemplo de uma necropsia. Então, nós temos uma hemorragia intracerebral e aqui uma hemorragia do tipo subaracnoide. Então, aqui, esse espaço está sendo preenchido por sangue. Importante observar aqui o que vai acontecer. Vai acontecer o aumento da pressão intracraniana, e, consequentemente, vai comprimir esse tecido cerebral, né, até o momento em que ele vai obstruir a sua rede veno-arterial, impedindo o fluxo sanguíneo para esse tecido cerebral, e o nome disso é morte encefálica. Então, aqui nós temos uma imagem de uma tomografia computadorizada de um paciente com uma hemorragia subdural. Então, aqui nós conseguimos observar, né, a grande quantidade de tecido sanguíneo. Eu tenho um apagamento do meu ventrículo esquerdo. Eu tenho alteração da minha linha. A minha linha média não está centrada. Eu tenho um comprometimento de alteração da minha linha média. Então, consigo observar que também tem sangramento. Isso é importante, porque esse paciente precisa de tratamento imediato. É aí que está. Se o enfermeiro ele tem conhecimento básico acerca da visualização da tomografia computadorizada no momento em que esse paciente está fazendo, porque nós, enfermeiros, precisamos acompanhar esse paciente, porque é um paciente grave e nós somos, isso é uma obrigação do profissional, estar presente no transporte desse paciente. Nós vamos observar e vamos providenciar o tratamento mais adequado possível. Prevendo as ações, ou seja, se o paciente tem indicação de ir para o centro cirúrgico, faço o link com o centro cirúrgico, converso, passo para o meu colega do centro cirúrgico, esse paciente vai precisar de uma intubação orotraqueal, esse paciente vai precisar ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, existe disponibilidade de leito, tem cuidado especial e assim vai. Aqui novamente, ó, então essa imagem ela consegue trazer uma alteração da linha média, ou seja, minha linha média não está centrada, tem desvio dessa linha média. Então o que acontece? Esse paciente ele tem um grau hemorrágico muito grande e precisa de tratamento de intervenção cirúrgica, né? Porque ele está sofrendo, né? O tecido cerebral está sofrendo, e quanto maior o sofrimento, maior capacidade dessa lesão ser irreversível, gerando processo isquêmico e ampliando o potencial
de sequela ou até mesmo evoluindo para a morte. E aqui novamente, ó, essa imagem aqui ela representa muito bem que a linha média não está centrada. Importante nós falarmos então do aneurisma cerebral. Então aqui nós temos uma representação do aneurisma cerebral. Então o aneurisma cerebral é uma fragilidade desse tecido. E essa fragilidade do tecido, ela vai trazer um potencial dano, né, principalmente com o extravasamento, com o rompimento desse aneurisma. Então, o aneurisma cerebral é uma das causas de, de AVC hemorrágico muito importante. E é preciso observar sobre isso, o enfermeiro ter conhecimento, porque esse paciente precisa de um controle de sinais vitais e de nível de estresse muito importante. Aqui nós temos, através de um procedimento, né, nesse caso, procedimento utilizando contraste, a visualização desse aneurisma. Né? Esse é um exame que está realizando uma embolização desse aneurisma. Outro ponto importante são as malformações arteriovenosas. Então, fisiologicamente, a nossa comunicação entre artérias e veias ela vai ser de forma livre. O que acontece com a malformação arteriovenosa? Acontece um emaranhado entre artérias e veias, e isso gera um potencial como se fosse uma massa, como representado nessa angiografia aqui. Então, nós temos aqui uma angiografia representando uma formação arteriovenosa. Qual que é o problema disso? Que existe também fragilidade desses vasos, e com o aumento da pressão arterial associado aos outros fatores de risco, como a hipercolesterolemia, associado ao tabagismo, ao uso de álcool, ao sedentarismo, entre outros N fatores que nós falamos, amplia a possibilidade de lesão e de rompimento desses vasos, por conta dessa possível fragilidade. Então, a hemorragia intracerebral ela é importante para nós avaliarmos, né? Ela acontece no momento inserido no cérebro, está associada a rupturas de vasos, a hipertensão arterial, a arteriosclerose, a tumores cerebrais, ao uso de medicamentos. É importante que diferentes áreas podem ser afetadas, como os lobos cerebrais, glândulos da base, tálamo, tronco cerebral e até mesmo cerebelo, e ele frequentemente é fatal, ou seja, se não tiver um tratamento adequado, com atenção especializada da equipe de enfermagem, esse paciente pode evoluir negativamente. Importante eu apresentar para vocês o polígono de Willis, porque é uma rede arterial do cérebro que é muito importante. Né? Então, o polígono de Willis, ele é representado nessa imagem, e é uma rede vascular de extrema relevância. Por quê? Porque nós temos uma rede e o cérebro ele conseguir, como eu posso dizer, pode utilizar outra rede para conseguir manter a perfusão cerebral. Porém, quanto maior o comprometimento a nível arterial, maior vai ser o potencial de lesão desse paciente, não conseguindo gerar essa capacidade de nutrição e de oferta de oxigênio para esse tecido cerebral. As manifestações clínicas do paciente. Então, algumas são semelhantes ao do AVC. Então, a escala do NIDS, ela é possível ser aplicada também no paciente com acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Porém, existem mudanças na transição entre AVC isquêmico e hemorrágico. No caso, a queixa do paciente de uma cefaleia intensa, ele descreve como a pior da vida dele. O paciente tem presença de náuseas e vômitos e pode estar associado ao rebaixamento do nível de consciência. Aqui volta a nossa aula de monitorização neurológica, que nós vamos calcular então a escala de coma de Glasgow desse paciente, que é de fundamental importância para a tomada de decisão. E no caso de aneurisma, né? No caso do aneurisma, o paciente pode apresentar um AVC isquêmico, daí é realizado uma tomografia e identifica-se que o paciente tem um aneurisma, ou seja, ele tem risco de desenvolver um acidente vascular do tipo hemorrágico. Tratamento, então, primeiramente, esse paciente tem repouso no leito, o paciente fica observado pela equipe multiprofissional, principalmente a equipe de enfermagem. Realização de uma tomografia computadorizada. Essa tomografia computadorizada ela deve ser realizada a partir do momento que
o médico vai fazer a solicitação e nós precisamos providenciar para que ela seja desenvolvida, porque ela vai ser um fator crucial. Até o momento em que não é realizada a tomografia computadorizada, nós não sabemos se esse paciente tem um episódio hemorrágico ou um episódio isquêmico. Então, a tomografia computadorizada ela vai direcionar o tratamento. Se eu vou fazer o uso de fibrinolítico, se esse paciente vai ser encaminhado para o procedimento cirúrgico. No caso da disponibilidade de realização de angiografias, paciente sentindo dor vai ser medicado com analgésicos, e sintomático, em caso analgésico, antieméticos, analgésicos, antieméticos, entre outros. Para a prevenção do vasoespasmo, então, utiliza-se os beta-bloqueadores, como a nimodipina. O paciente tem indicação de uso de meio de compressão elástica. Se ele tiver contraindicação ao uso, contraindicação do uso de heparina de baixo peso molecular, que no caso é o Clexane. Então, se ele tiver contraindicação de uso de prevenção de tromboembolismo venoso, ele vai usar meio de compressão elástica. Esse paciente se ele tiver indicação de tratamento cirúrgico, o enfermeiro vai precisar fazer o link e conversar com o enfermeiro do centro cirúrgico e ver os cuidados pós-operatórios também, se vai ser em imunidade de terapia intensiva ou se vai ser imunidade de internação. Cuidados com isquemia e hidrocefalia, isso é importante. A avaliação e monitorização do nível neurológico desse paciente é fundamental. O paciente já inicia tratamento anticonvulsivante, porque o risco de um episódio convulsivo é grande por conta da lesão do tecido cerebral, e um episódio convulsivo nesse momento onde ocorre privação de oxigênio no tecido cerebral, ele começa a ser um pouco mais agudo, um pouco pior, ou seja, começa a ser um evento catastrófico. Por quê? Porque o evento convulsivo ele vai ampliar a utilização de oxigênio pelo tecido cerebral. Ele já está em processo isquêmico, isso pode potencializar o potencial de lesão desse paciente. Oxigenoterapia. O paciente apresentou saturação menor que 95%, inicia com catéter nasal de baixo fluxo, depois utiliza máscara com alto fluxo de oxigênio, sempre tentando manter a saturação acima de 95%. Hidratação. Então, o paciente precisa receber hidratação, mas devem ser mantidos os cuidados com a hipertensão ou hipotensão. Então, o paciente pode estar desidratado, iniciar reposição de eletrólitos e assim por diante. Monitoração da glicemia capilar, porque a hiperglicemia ela é ruim e a hipoglicemia ela é péssima. Então, é importante sempre monitorar e promover a terapêutica adequada. Avaliação da pressão intracraniana, no caso, o médico pode realizar a punção lombar, indicar a terapia com manitol. O manitol é um diurético osmótico de alta capacidade. E também ele pode utilizar a solução salina hipertônica. Solução salina hipertônica. A solução salina hipertônica, onde ele vai realizar a mudança de pressão entre os gradientes através da osmose. Paciente com hipertensão, com pressão arterial, se a pressão arterial sistólica acima de 150 mm por mercúrio, já tem indicação de uso de antihipertensivo, principalmente iniciando o nitroprusiato de sódio nos cuidados que eu havia falado anteriormente. Cuidado da administração em bomba de difusão, verificação de pressão arterial de 2 em 2 horas ou de 1 em 1 hora, dependendo do início, pode ser de 15 em 15 minutos, até estabilizar essa pressão arterial. Utilização de equipo fotossensível. No caso dos anticonvulsivantes, o anticonvulsivante de escoliafenitoína. E é importante já pensar que esse paciente, pelo fato dele estar restrito ao leito, ele pode apresentar o quê? Uma constipação. Né? E mesmo que nesses primeiros momentos, o paciente, principalmente com AVC do tipo hemorrágico, ele vai ter a sua dieta zero, porque ele tem risco de rebaixamento do nível de consciência e apresentar o quê? Necessidade de intubação traqueal. Ou iniciar também terapia por alimentação enteral, por via sonda nasointeral. Tratamento cirúrgico, então, ele é indicado ao paciente, né? Se o paciente tem alteração do nível de consciência e tem evidência na tomografia, pode ser indicado a intubação orotraqueal ou o tratamento cirúrgico.
Importante que, muitas vezes, o paciente ele ainda não apresentou toda a sua evolução do nível de consciência, ou seja, ele está mantendo o nível de consciência satisfatório, porém o grau de lesão dele tende a piorar. Então é importante considerar isso. Prepare indicação de craniotomia, então isso é importante para o enfermeiro. Nesse momento, a atuação do enfermeiro próximo à família é fundamental, né? Após o período crítico, né? Então nós temos cuidado com a ferida, então grampo, ferida operatória na presença de drenos, que podem estar presentes, principalmente o dreno, como a gente falou na aula de monitorização, o dreno de derivação ventricular externa. E existem diversas complicações, como sintomas psicológicos, embolização, oclusão de artéria, distúrbios hidroeletrolíticos e até mesmo sangramento gastrointestinal em decorrência da terapêutica abordada pelo paciente, para o paciente. Aqui nós temos então uma representação do catéter de derivação ventricular externa. Friso novamente a importância desse catéter estar alinhado com o seu ponto zero, o ponto zero aqui, ao meato auditivo externo, garantindo que uma equalização das pressões, ou seja, somente vai ocorrer a drenagem quando a minha pressão exceder, no caso aqui ajustado, em 10 centímetros de água, que é a unidade que pode ser, tem centímetros de água e milímetros de mercúrio, né? Então, isso é possível ser ajustado. Então, a partir do momento em que ocorre a pressão intracraniana acima do valor planejado, ou seja, aumenta, pique, eu vou ter o quê? Eu vou ter a drenagem por transbordamento de todo esse sistema. Então, aqui eu tenho o catéter, quando aumenta a pressão, o que vai acontecer? Ele vai drenar e vai estar presente aqui no saco coletor. Isso é importante. Sempre manter cabeceira do leito de 30 a 45 graus. Né? Lembrando que esse paciente pode estar em ventilação mecânica. Então, de 30 a 45 graus a cabeceira do leito com o catéter de DVE alinhado. Pode estar associado ou não à monitorização da pressão intracraniana. Então, isso depende de tecnologia e disponibilidade. Agora eu trago para vocês alguns diagnósticos de enfermagem. Eu gostaria que, no decorrer após vocês assistirem a aula, vocês completassem com o planejamento e com os cuidados de enfermagem, com a implementação, para treinar. Isso vai ser importante porque nós vamos trabalhar em relação a isso e é fundamental para o desenvolvimento acadêmico de vocês. Então eu trouxe 3 diagnósticos: perfusão ineficaz do tecido cerebral relacionada com o sangramento. Eu não coloquei evidência, só coloquei fator relacionado. Percepção sensorial comprometida relacionada com as restrições clinicamente impostas e ansiedade relacionada com a doença e ou restrições impostas clinicamente. Então, estudem sobre esses 3 diagnósticos, elaborem planos e também implementações acerca disso. Isso vocês serão exigidos no segundo momento. As referências da aula, então, Brunner, principalmente, a escala do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e eu coloco à minha disposição para nós discutirmos e conversarmos sobre mais isso em outros momentos. Mas, pessoal, até mais, obrigado pela atenção e conto com vocês na nossa disciplina de urgência e emergência.